Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Como é bom estarmos juntos para refletirmos um pouco mais na palavra de Deus. Nós já fizemos isso cantando, mas agora refletindo no que Deus tem a ensinar aos nossos corações. E eu quero convidar a você, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 dessa carta, para nossa reflexão nessa manhã a respeito da felicidade, a respeito da alegria, aquele sentimento que, apesar de tudo, nós devemos buscar, nós devemos almejar com todas as nossas forças. Apesar de tudo, feliz. Mas como? Agradecendo. Estamos concluindo um mês em que se tem o dia de ação de graça, o mês onde se dedica um tempo a dizer obrigado a Deus, a agradecer pelas inúmeras bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. Alegria é o combustível para a vida. Alegria é o que nos move adiante em nossas buscas. Afinal de contas, alegria é coisa muito séria na palavra de Deus, no reino de Deus. Alegria implica em seriedade com as coisas do Senhor na nossa vida. Paulo sabia disso. Paulo, ele era o melhor dos melhores. Paulo era uma pessoa que tudo que fazia o melhor. E ele era assim, porque foi muito bem instruído, porque foi muito bem trabalhado. As escrituras era algo que ele dominava e dominava demais. Uma vez ele chegou a confessar, ou melhor, mais de uma vez, de como ele era, qual era o nível de conhecimento dele. E pelo menos em Atos 22, versículo 3, ele diz: eu sou judeu, o que era um grande status na época. Nasci em Tarso da Cilícia, uma cidade importantíssima para aquele período, mas me criei nessa cidade, em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Paulo sabia que alegria é coisa séria na palavra de Deus, e que precisamos dela, que devemos ser alegres em todos os momentos da nossa vida. E caminhando na sua reflexão, o contexto aqui de Filipenses, dessa carta que Paulo narra, mostra que ele estava em sua segunda viagem. Era a segunda viagem missionária de Paulo, e naquela viagem parece que tudo ia bem e bem demais. Tudo estava correndo muito bem naquela segunda viagem missionária. E Lucas vai relatar o que aconteceu naquela viagem, ali em Atos capítulo 16. Aliás, para entender Filipenses, precisa ler Atos capítulo 16, porque são dois textos que caminham juntos, que caminham paralelos. Ia tudo muito bem naquela segunda viagem. Tudo parecia um relógio funcionando perfeitamente. Atos 16:5 vai dizer: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia elas aumentavam em número. Como se disséssemos, Paulo estava com a bola cheia, Paulo estava todo dono de si. Para onde ele ia, as igrejas nasciam, as igrejas cresciam e as pessoas amavam a Deus. Quem não ficaria feliz em uma condição dessa? Paulo estava radiante, alegre e demonstrando uma grande gratidão a Deus. No entanto, nem tudo são flores na vida de um servo de Deus. Paulo, ele tinha uma intenção muito clara. As coisas começam a se complicar na vida e no ministério dele. Ele tinha uma intenção boa, clara, uma intenção muito viva no coração. Ele queria ir para a Ásia pregar o evangelho, mas Deus tinha outros planos. Os planos de Deus não eram o mesmo. E Deus avisou a Paulo que não era para ele ir para aquele lugar.
João Marcos foi usado por Deus para esse propósito. O rapaz, com sabedoria ou com muito temor, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ele desistiu da viagem. Ele teve medo das coisas que estavam ali. Aquilo era um alerta para Paulo, mas Paulo, ao contrário, ficou furioso, ficou muito bravo, chegou a brigar por causa daquilo, e ele insistia em ir para a Ásia. Mas Deus o amava demais. E quando Deus ama demais uma pessoa, Ele sussurra aos ouvidos dela, Ele fala aos ouvidos dela, e se necessário Ele grita aos ouvidos dessa pessoa, para que ela entenda qual é a sua vontade, e não a nossa vontade humana. Deus amava Paulo, e Deus vai persistir e vai falar com Paulo novamente. Ele embarca no navio. Atos 16, o verso 6 ao 8, mostra que ele insiste naquele caminho. No entanto, o Espírito Santo não deixa eles irem. Eles tentam e o Espírito Santo faz eles voltarem. Ocorrem eventos que não permitem que o barco prossiga adiante. Deus puxa, Deus não permite que Paulo cometa aquele ato, e eles acabam cedendo. Eles contornam o caminho e eles param numa cidade de Troade. E ali em Troade, veja como Deus é maravilhoso. Paulo não queria ir para ali, mas Deus queria ele ali. Ele vai em Troade, e ali em Troade acontece uma das mais importantes conversões na Bíblia registrada no Novo Testamento. Lucas, um médico, depois chamado de médico amado, se rende a Jesus ali em Troade, por meio de uma pregação de Paulo. Deus estava certo, Paulo não. Aliás, Deus sempre está certo quanto à sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável à nossa vida. Só Deus sabe todas as coisas, nós não. Depois de convertido, Lucas, sabendo das necessidades de Paulo, Paulo era um homem muito machucado, cheio de cicatrizes, um homem que sofreu absurdos em sua vida. E Lucas se torna o seu melhor amigo, seu médico particular e seu companheiro de viagem. Em Atos, olhando até o versículo 10, ele sempre fala em terceira pessoa. Ele fala que Paulo foi, que Paulo caminhou. A partir dali, ele começa a dizer no versículo 10, eu estava junto, eu comecei a caminhar com eles. E que bênção isso foi na vida de Paulo. Quantas alegrias Lucas trouxe ao coração daquele apóstolo. Era isso que Deus queria para Paulo. Deus tinha uma bênção para aquele homem, mas ele, por teimosia, por cabeça dura, por um coração tão pesado, ele não queria enxergar. Não é diferente de mim, não é diferente de você. Deus tem um propósito, Ele tem uma intenção que é bênção na nossa vida, mas nós insistimos em segurar o controle, nós insistimos em querer fazer do nosso jeito, e Deus nos ama, que grita aos nossos ouvidos, filho, para com isso, sai desse caminho, é para cá que eu te quero, não é para lá, enxergue qual é a minha vontade. Paulo, no futuro próximo, ele reconheceu o quanto ele estava errado, e João Marcos, certo naquela demanda. Ele ficou incomodado com aquela briga, com aquela separação, que inclusive Barnabé teve que ir por outro caminho e Paulo em sentido oposto. Paulo chega na cidade, ele dorme e ele sonha com o jovem, muito possivelmente com o João Marcos, ou pelo menos motivado pela briga em função de João Marcos. E naquele sonho, Paulo teve nitidamente uma revelação de Deus. Paulo, não vá para onde você quer ir, vá para onde eu estou te mandando. Gente, estar no centro da vontade de Deus é estar seguro, pois nós estaremos no único lugar correto da nossa vida. Paulo entendeu essa mensagem e ele imediatamente, Atos 16 registra,
ele parte em direção aonde Deus o mandou. Quem Deus ama, Deus frustra planos que não são conforme a sua vontade. Se Deus ama você, você já teve planos pessoais frustrados. E o que você fez quando isso aconteceu? Você agradeceu? Você louvou e honrou a Deus por isso? Você entendeu como um livramento do Senhor para a sua vida? Ou você reclamou, excomungou, abandonou a igreja, abandonou a fé, simplesmente desistiu de Deus? O que foi que você fez? Paulo não fez nada disso. Paulo agradeceu. Paulo se alegrou. Paulo reconheceu a mão de Deus na vida dele. E assim que ele chega em Filipos, ele recebe, ou melhor, ele tem uma recepção maravilhosa. Versículo 37 do capítulo 16 diz que eles foram açoitados, humilhados e colocados numa prisão gelada, com os pés e as mãos amarradas a um tronco. Essa foi a recepção que ele teve por cumprir a vontade de Deus. Não faz sentido para mim, não faz sentido para você uma situação dessa, mas faz todo sentido para Deus. Deus queria acalmar o coração daquele homem, queria fazê-lo entender que o controle de tudo está nas mãos de Deus, queria fazê-lo refletir e falar: Paulo, largue o controle nas minhas mãos, eu sei o que é melhor para você. Ele precisou de uma prisão para entender qual era a vontade de Deus, que a alegria, ela é consequência de uma vida piedosa. Alegria é consequência de uma vida que ama a Deus. A alegria, já disse isso várias vezes, alegria não é depender de, alegria é apesar de. Não importa o que nos aconteça, devemos estar alegres em Deus, gratos a Deus. E Paulo serve de um exemplo fantástico. A alegria não é circunstancial. Alegria é consequência de vida com Deus, de vida que ama ao Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia disso. Ele conhecia, por exemplo, o que diz o Salmo 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. Deus, Ele é glorificado quando a gente diz obrigado. Deus é glorificado quando a gente tem esse coração agradecido e vira-se para Ele e diz: Deus, eu te agradeço por tudo que tem feito na minha vida, pelo que eu tenho conquistado e pelo que eu tenho perdido. Eu te agradeço pelos inúmeros risos, mas também pelas inúmeras lágrimas. Eu te agradeço, Deus, pelo que o Senhor tem colocado diante de mim, pelas oportunidades de entender que eu sou homem, frágil, pó, e o Senhor é Deus e me ama acima de todas as coisas. Paulo sabia disso, por isso ele escreve 1 Tessalonicenses 5,18 e diz: em tudo, absolutamente tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês. Sabe o que Deus quer na sua vida? Que você diga mais obrigado. Sabe o que Deus quer na sua vida? Que você preste a Ele ações de graças, simplesmente por cada situação que acontecer na sua vida. Paulo conhecia das Escrituras e do quanto a alegria é coisa séria no reino de Deus. Em outro momento, 2 Coríntios 4,15, ele vai dizer: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando, olha que interessante, a graça de Deus multiplicando na nossa vida, torne abundantes as ações de graça. Deus nos abençoa e deveria inundar o nosso coração de ação de graça. Deveríamos toda hora estar convidando irmãos para vir em nossa casa, para a gente ter um momento de ação de graça, para a gente comer junto, para a gente celebrar a Deus junto, porque nós somos agradecidos por tudo aquilo que Deus tem propiciado em nossa vida. Quanto mais graça recebemos, mais ações de graças deveríamos prestar a Deus.
Essa é a ideia bíblica, e não é porque Deus precisa disso, de jeito nenhum, é porque nós necessitamos disso para a nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 4, olha o que o mesmo Paulo vai dizer novamente. Como tem que ser a nossa conversa? Não pode ser torpe, não pode ter palavras vãs, mas coisas inconvenientes de jeito nenhum. Antes, pelo contrário, ações de graças. Quando conversamos, devemos agradecer um ao outro e mostrar ao outro que somos agradecidos a Deus, pelo quanto Deus tem feito na nossa vida. E aos Colossenses, uma carta paralela aos Efésios, ele vai dizer isso em forma de ordem, não de opção. Capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração, como? Vigiando com ações de graças. Gratidão é forma de oração. Gratidão alegra o coração de Deus e, consequentemente, nos traz felicidade. E por fim, ele vai dizer a Timóteo, seu filho na fé, 1 Timóteo 2,1: antes de tudo, eu exorto que você use da prática de súplicas, orações, intercessões, mas acima de tudo, ações de graças por todos os homens. Timóteo, agradeça. Pessoas amam andar com pessoas agradecidas. Gratidão é imã que atrai outras pessoas. Um coração agradecido, ele agrega, ele congrega pessoas juntos. Ninguém suporta um ser humano reclamão. Ninguém suporta pessoas resmungonas. Ninguém gosta de ficar junto com gente que sempre o copo está meio vazio. Sempre a coisa vai piorar, um pessimismo absurdo. Se eu sou filho de Deus, otimismo é o meu café da manhã, porque sempre vai estar melhor. Eu amo a Deus, eu sou filho do rei. Do que eu posso estar reclamando nessa minha vida? Do que eu posso viver lamentando? Eu deveria a cada momento ter sorriso e dizer obrigado, obrigado e obrigado. Em Filipenses, vamos passar o olho muito rápido por essa carta. Paulo vai nos ensinar as regras ou o que nós precisamos para sermos felizes. Existem regras para sermos felizes? Dizem que sim. Mas na Bíblia também tem regras para a felicidade. E o interessante é que não são muitas assim, não são tantas. As regras são curtas. E aliás, uma delas e a mais importante é gratidão. Você quer ser feliz? Agradeça. Você quer ser feliz? Diga mais obrigado. Faça do obrigado uma frase comum nos seus lábios. Mas para você ser agradecido de verdade, Filipenses nos mostra 3 características fundamentais. E é com elas que eu quero caminhar com cada um de vocês. Primeira característica, versículo 1 e versículo 2. Humildade. Quem não é humilde não agradece. Só é agradecido quem é humilde. Quem sabe ser dependente de alguém ou de algo. Veja o versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos, olha a palavra que ele usa, servos, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que é humildade? Para Paulo e para nós, é o reconhecimento de quem nós somos de verdade. Quem é você no reino de Deus? Paulo diz, servos de Jesus Cristo. O que significa ser servo? Ser o menor de todos. O menor. Nós não somos maiores do que absolutamente ninguém. Paulo se chama servo para contratar, ou para fazer uma contradição aqui, junto com os termos bispo, diáconos e santos, para mostrar a humildade e o quanto ele é menor do que aquelas pessoas. Ele fala dessas funções para mostrar o quanto importante é a humildade. Queridos, nós não somos deuses.
Nós não somos maiores do que Deus, embora tem gente que pense que é. Nós não somos diplomatas enviados em nome de Deus para termos tapete vermelho onde quer que a gente chega. E nós não somos primeiros ministros de Deus, de jeito nenhum. Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos o menor de todos. E humildade é reconhecer isso. Isso é uma regra para a gente ser feliz. Uma característica de quem é humilde é o desejo de gratidão. E não existe cristão verdadeiro que não seja humilde, consequentemente, não existe cristão que não agradeça. Humildade é se colocar em sua condição de servo e também reconhecer quem as pessoas são. O versículo 2 mostra isso. As pessoas são importantes e nós, em contato com elas, devemos dar aquilo que nós temos de melhor, devemos dar a elas aquilo que nos é mais precioso. E Paulo diz o que é? Sabe o que? Graça e paz. Graça e paz da parte de Deus, porque não existe nada melhor do que isso. Nada melhor do que receber o presente imensurável que vem de Deus, favor imerecido sobre a nossa vida, e nada suplanta um coração que tenha paz, porque sem paz, nada na vida tem sentido ou tem valor, nada. Paulo, ele deseja isso para os seus irmãos. Deus nunca nos prometeu nada em troca de adoração, nada, até porque Ele não precisa disso. Quem prometeu dar coisas em troca de adoração na Bíblia, nunca foi Deus, mas o diabo. Em Lucas, mas principalmente em Mateus capítulo 4, versículo 9, o diabo na tentação no deserto ali de Jesus, ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu não tenho direito de prometer nada para ninguém que Deus não tenha prometido, mas eu tenho o dever de dar às pessoas aquilo que eu tenho, porque deve ser superabundante em mim. E o que é? Graça e paz. Você leva graça e paz por onde você vai? Sabe como a gente faz isso? Dizendo mais obrigado, sendo mais agradecido, tendo um coração com esse perfil diante das pessoas. Humildade é agradecer a Jesus pelo que Ele é, mas principalmente pelo que Ele já fez em nossa vida de uma vez por todas, quando morreu naquela cruz do Calvário. Queridos, diga mais obrigado. Demonstre a sua humildade por meio da sua gratidão. Mas não é só isso. Versículo 3 até o 7, Paulo ensina àquela igreja a importância da recordação. Recordação é saudade, e saudade é uma palavra muito difícil de ser definida. E ele vai dizer no versículo 3 até o 7, eu dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês, e olha que ele lembrava muito, fazendo sempre súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, com alegria. Paulo tinha uma lista dos irmãos necessidades de Filipos, e ele orava por aquelas pessoas, lembrando delas com saudade. Versículo 5, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, eles eram muito gratos, e eles doavam, eles faziam as suas ofertas com muita alegria e com muita generosidade. E ele vai dizer, eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vocês, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, e é justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vocês, pois estáis em meu coração. Olha que lindo ele falando isso para eles, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa da confirmação do Evangelho. Sabe o que Paulo quer nos ensinar? Aquilo que já diz um provérbio popular, recordar é viver, e todos nós vivemos de recordações.
boas, ruins, mas recordações, lembranças. E o jeito que nós recordamos do nosso passado, ele dirige o nosso presente e moldará o nosso futuro. O nosso passado deve ser muito bem conduzido, muito bem tratado diante de Deus. Recordar é sentir saudade, e saudade se sente daquilo que é bom. Como dizem, saudade é o preço que se paga por ter vivido algo extraordinário. Saudade é o preço que se paga por ter vivido algo extraordinário. E não existe nada mais extraordinário do que amar pessoas, do que o amor pelo ser humano. Esse é o amor mais verdadeiro, é um sentimento natural, é um sentimento que deve habitar o nosso coração. E se em algum momento ele se tornar doloroso demais, se tornar em adoecimento, vale lembrar do conselho de Pedro. Pedro era um homem que tinha muita saudade. Ele lembrava de pessoas extraordinárias, de coisas extraordinárias, aquilo o entristecia. E ele fala na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que é que a gente tem que fazer? Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quando doer, chore. Quando doer, fale. Quando doer, deite no colo de Jesus e deixa Ele fazer o cafuné em você. Deixa Ele acalmar o teu coração. Renda-se, entregue-se, respeite o seu momento. Saudade é isso. Pessoas são insubstituíveis na nossa vida. Pedro sabia disso, Paulo sabia disso, e cada um de nós também. Sabemos muito bem o quanto isso é verdadeiro. Saudade é ter um sentimento vivo e agradável em nosso coração. E como que a saudade, as lembranças e as recordações devem ser tratadas em nós. Paulo não é hipócrita, Paulo é sensível, e ele diz no versículo 4, deve ser tratada com alegria. Eu faço súplicas por vocês em minhas orações, com alegria. Ele lembra, e ele não cultiva sofrimento com as pessoas, ele cultiva as alegrias, os momentos bons, a satisfação que Deus deu por ter aquilo na vida dele, por ter aquelas pessoas e aqueles momentos. Recordações devem nos trazer essa alegria de lembrarmos daquilo que nos traz esperança. Também ele deve trazer a gente o desejo de orar, e orar mais. Ele fala que fazia muitas súplicas e fazia várias vezes por essas pessoas, como diz o versículo 4. E no verso 6, as recordações devem ser bem tratadas, reconhecendo a mão de Deus em tudo. Gente, o controle é dele, nós não conhecemos o cenário todo, Deus sim. Por isso que no verso 6 ele fala, e eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Em outro momento mais relevante, Paulo vai explicar esse sentimento, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, grave isso no teu coração. Sabemos que todas as coisas, eu vou grifar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tiver essa certeza no seu coração, diga mais, obrigado. Faça da gratidão algo comum na sua vida. Foi Deus quem mandou Paulo para Filipos, e não a vontade própria dele. Aquele sonho, o jovem disse, Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar, nós precisamos de ajuda. Foi Deus quem o levou para lá, porque Deus tinha um propósito para ele e para outras vidas ali. Queridos, foi Deus quem trouxe você para esse culto, foi Deus que fez essa casa de oração,
Foi Deus que te acordou de manhã e te levou a ligar o seu aparelho, sua televisão, seu celular e conectar no YouTube para ouvir essa mensagem. Foi Deus que preparou essa manhã para você, porque Ele te ama, porque Ele se importa com a sua vida. Então agradeça, tudo é Deus, tudo é para Deus, tudo é por Deus. E Paulo entendeu e ele agradeceu. E ele agradece pelas coisas boas. No versículo 5, aqueles irmãos ofertavam com generosidade. Paulo diz: obrigado. Quem é salvo, quem entende a importância do dinheiro, das ofertas, faz isso. No versículo 5 ele mostra que eles ofertaram daquela época até aquele momento que ele está escrevendo. Eles não pararam, eram fiéis. Fidelidade implica em constância. Não se começa e para no caminho, não se começa e se reduz no caminho. Paulo agradece por isso, agradece pelas dificuldades. O povo rejeitou ele no primeiro momento, mas Lídia estava naquele rio ali lavando roupas. Ela ouviu a mensagem do evangelho, se converteu junto com toda a sua família. Lídia precisava de Paulo, Deus mandou Paulo para lá por causa de Lídia também. Paulo vai à praça e uma moça endemoniada fica atrás dele. Chega a incomodar ele e Silas, e eles expulsam o demônio daquela menina. Aquela moça precisava deles, e Deus sabia que eles precisavam dela também, e uniu essas vidas naquele mesmo lugar. Eles tinham um plano, Deus tinha outro. Na nossa vida, deixemos Deus guiar os planos dele. Deixemos Deus nos colocar onde Ele deseja que nós estejamos. Entregue o controle para Deus. Deus, Ele tinha lições, Ele tinha propósitos. O capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 22, mostra que Paulo e Silas foram agarrados, suas roupas foram rasgadas, foram açoitados, foram presos. Mas aquele ato gerou no coração dos filipenses uma dívida de gratidão com Paulo, e gerou em Paulo um amor inigualável por aquela igreja. Com certeza, Filipenses é a igreja mais querida, mais amada e mais próxima do coração de Paulo. Paulo amou demais essa igreja, não pelo que passou lá, mas pela forma com a qual a igreja os tratou depois. Quando ele foi preso, ele não reclamou, ele não resmungou. Atos diz que enquanto preso, sabe o que eles fizeram? Eles oraram e eles cantaram ao Senhor. Em toda aquela condição difícil, eles cantam e eles louvam a Deus. O que você faz quando as dificuldades se abatem na sua vida? Eu sei o que Paulo e Silas fizeram, porque a Bíblia me revela isso. Eles cantaram, oraram e adoraram a Deus. E depois que eles fazem isso, eu também sei o que aconteceu, porque a palavra me revela que as algemas deles se soltaram por um evento magnífico e milagroso de Deus naquele lugar. Mas não é esse o foco de uma vida de gratidão e louvor, esse é um detalhe. Louvar a Deus tem um poder muito maior, porque Deus ama pessoas e não prédios, pessoas e não lugares. Aquela gratidão dele teve um poder tão grande, que o carcereiro entregou a vida para Jesus. Pergunta o que fazer, no versículo 31 do capítulo 16, eles dizem para ele: moço, creia no Senhor Jesus Cristo, e olha que coisa maravilhosa, você será salvo, você e a tua casa. Aquele homem creu, foi para casa, preparou um banquete para esses homens juntos ali, e ali eles puderam agradecer a Deus pela obra de Deus na vida deles. Aquele homem disse: obrigado. Diga mais obrigado. Como que se diz obrigado? Celebre a gratidão. Não deixe pequenas conquistas passarem em branco na sua vida. Celebre, das menores às maiores. Celebre com o povo de Deus, celebre com gente. Solenize momentos importantes na sua vida.
Mas tem também uma terceira característica de quem agradece. Quem agradece, ora. E ora muito, versículo 8 e versículo 9. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vocês, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Devemos orar e orar muito, principalmente quando sentirmos saudade. Saudade é o sentimento que move as pessoas, que entristece, que alegra, que motiva, que desanima. Cada um tem que dar o devido cuidado para ele. Todos nós sentimos saudade, logo todos nós devemos orar, devemos entregar a Deus constantemente. Paulo não sentia mágoas daquele povo, ele tinha compaixão por eles, compaixão deles. Ele aprendeu a olhar para as virtudes dos filipenses e não para os defeitos. Ele orava para que aumentasse o amor no pleno conhecimento, como diz aqui o versículo 9. Sabe como isso é possível? Enchendo-se do Espírito Santo. Efésios 5 vai falar muito disso. E para eu me encher do Espírito Santo, eu preciso abandonar uma vida de pecado. Ore mais, especialmente quando os dias forem mais difíceis. Acredite na mensagem dos Salmos. Quando Deus se parecer mais distante, serão os momentos em que Ele está mais perto de você. A distância de uma oração sincera, de uma oração verdadeira. E por fim, uma característica, versículo 10 e 11, é transformação. Para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele completa esse pequeno trecho, dizendo da importância de sermos transformados, aprovar aquilo que vem de Deus reservado a nós, ou seja, bênçãos da sua graça e da sua misericórdia, são as coisas superiores. E aqui, se você percebeu, ele diz como a gente desfruta disso. O que significa ser transformado? Primeiro é ser sincero. É tudo que fazermos de todo o coração. Por isso que ele fala no versículo 10, Deus derrama graça em nós, a fim de sermos sinceros em tudo, sem mentira, sem falta, mas simplesmente dedicando a Deus. Segundo, transformação significa em sinceridade. Transformação significa ser irrepreensível diante de Deus. Tanto que ele vai mostrar isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é ser irrepreensível, inculpável. Quando você está em Cristo, Ele simplesmente apaga a sua vida passada, seus pecados, aquilo que ficou para trás, e Ele te dá um novo coração, uma nova razão de viver. E terceiro, Ele diz para a gente viver cheios de Jesus Cristo, para a glória de Deus, ou seja, os frutos do Espírito comprovarão a natureza da nossa vida com Deus. Nós somos chamados a buscar a alegria por meio. Somos chamados a sermos felizes, apesar de tudo. Paulo é um ótimo exemplo para isso. E eu quero terminar te perguntando, como você lida com o seu passado? Você lida bem, você lida mal? Como você lida com as recordações? Elas são boas ou são ruins? Como que isso faz parte da sua vida? Se são ruins, o perdão tem o poder de remover as consequências. Segundo, Deus quer que sejamos felizes, que sejamos agradecidos, e agradecidos por todas as coisas. Leve essa lição para sua casa, diga mais obrigado.
Fale mais obrigado para Deus e para as pessoas. Seja humilde e entregue o controle de tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos de Deus e as pessoas precisam se achegar a Deus, e no que depender de você, cultive apenas boas lembranças. Ame as pessoas pelas qualidades que elas têm. Não dê foco, não coloque lente de aumento nos defeitos dos outros, pois todos nós temos. E por fim, ore, mas ore muito. Ore sempre que Deus te permitir uma oportunidade, porque a oração leva a graça de Deus até o coração das pessoas. As pessoas carecem das nossas orações. Então eu termino com um desafio para você, com algo para você pensar e levar em seu coração. Se você é agradecido pelo que Deus tem feito na sua vida, se você se importa com as pessoas, diga mais obrigado, mas sempre que possível, diga: eu posso orar por você? Eu posso orar pela tua vida? Ou melhor, eu posso orar com você? Eu posso agradecer a Deus pela tua vida? Faça disso um exercício, porque isso prova a nossa gratidão a Deus. Apesar de tudo, sejamos como Paulo, feliz em nossa vida com Deus. Amém, queridos? Convido você a fechar seus olhos e a gente dedicar esse momento de oração a Deus. Pai, muito obrigado pelo dia, pelo culto, por esse momento único e especial que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pela certeza de que tudo é fruto da sua vontade, inclusive o fato de estarmos aqui para ouvir a sua mensagem. Te louvamos por isso, Deus, e te agradecemos pelas bênçãos incontáveis em nossa vida, pela salvação dada gratuitamente por meio do sacrifício de Cristo na cruz, pelas nossas famílias, pela vida com a qual o Senhor nos tem presenteado dia após dia. E também, Deus, eu peço para que o ensino do Senhor alcance um lugar em nosso coração, que aprendamos a ser mais agradecidos ao Senhor, a dizer mais obrigado, e cria, Deus, em nossa vida oportunidades para orarmos com as pessoas e orarmos pelas pessoas. É o nosso desejo, ó Deus. Cuida do nosso coração, da saudade, Deus, que sentimos em sua intensidade. Que o Senhor, Pai, possa sempre guardar as nossas emoções em tuas mãos. É o que pedimos, ó Deus, e a sua direção durante o restante desse dia. E oramos no nome de Jesus. Amém.